Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Isabelle, sou advogada, especialista na área de direito civil, na parte de direito de família e previdenciário. Estou aqui hoje com um projeto, mais um dia, para esclarecer algumas dúvidas acerca da pensão alimentícia, tá? Especialmente nesse momento que estamos vivendo agora de pandemia. Algumas situações foram modificadas, tá? É importante esclarecer, primeiramente, uma dúvida que é muito frequente. Algumas pessoas sempre me perguntam, Isabelle, o valor que aquele que é obrigado, que possui a obrigação de prestar os alimentos, é sempre de 30% a porcentagem ou 15%? Não. Essas porcentagens que eu disse agora, elas não são parâmetros para a aplicação, o arbitramento dessa pensão alimentícia, tá? Às vezes, coincidentemente, alguns processos judiciais, seguindo os princípios, as condições que a lei determina, que eu vou dizer posteriormente, acabam arbitrando essas porcentagens, mas isso não é parâmetro, a lei não fala nada sobre isso. Tá bom? O que a gente utiliza como parâmetro para a fixação desses alimentos, O parâmetro da possibilidade daquele que tem que pagar e da necessidade daquele que tem que receber, Então, esses parâmetros podem ser que eles sejam modificados posteriormente, Porque eles se adequam à fase que as partes estão vivendo naquele momento. Ou seja, às vezes, aquele que tem a obrigação de pagar, que a gente chama de alimentante, está numa condição de vida melhor, tem um emprego legal, tem um patrimônio de alto valor, possui condições de prestar mais naquele momento, De outra partida, pode ser que ele reduza seu patrimônio, que ele perca o emprego, que ele ganhe menos. Então, isso pode ser revisado judicialmente, tá? Para que a gente tenha a diminuição do valor de acordo com a possibilidade atual, Às vezes, naquele momento, o alimentante não tem outra família, não tem outros filhos, não tem outras obrigações, mas, futuramente pode ser que ele constitua obrigações financeiras que o onere e que retire a condição de prestar os alimentos naquela porcentagem. E também nós falamos da necessidade de quem recebe, A necessidade do alimentante. Isso varia também da fase, Uma pensão alimentícia paga para um bebê não é a mesma paga para um universitário, para um alimentante que está fazendo um curso pré-vestibular, que está fazendo uma faculdade de medicina, por exemplo, Isso é incomparável. Então, a pensão alimentícia, ela é fixada de acordo com esses dois elementos, que a gente chama no direito de binômio, que é o da necessidade versus possibilidade, e de acordo com a fase que estão vivendo, alimentando e alimentante, tá? Então, o que a gente pode falar sobre isso também? Claro que quando alguém solicitar os alimentos ou oferecer, também pode ser feito dessa forma, nós temos que comprovar a nossa possibilidade de pagar ou impossibilidade de pagar o que está sendo solicitado, E também é extremamente necessário, o juiz vai verificar e avaliar a necessidade, as despesas que aquele alimentado possui, para arbitrar os alimentos. E é interessante também e necessário porque algumas pessoas não se atentam a isso, Acham que a obrigação de prestar o alimento é aquele que, na maioria das vezes, é o pai, quando a guarda fica com a mãe, ou é a mãe exclusivamente quando a guarda é do pai. Não tem nada disso, tá, gente? A obrigação, ela é igualitária.
é dos genitores, tá? Os dois têm a obrigação de manter a educação, né, as despesas dos seus filhos. Então, assim, isso é indiscutível também, tá bom? A gente já tem casos também, porque acontece o seguinte, acontece muitas vezes, e eu já tenho até casos desse tipo no meu escritório, então eu posso falar com propriedade, de que os pais não podem prestar os alimentos, né? A mãe está desempregada, a mãe possui alguma enfermidade que impossibilita de trabalhar, precisa ter gastos com medicamentos, com tratamentos. O pai, da mesma forma, trabalha como autônomo, mas o que ele ganha, né, a título de salário, não é suficiente para manter a sua subsistência, para ele sobreviver. Então, acontece muitas das vezes, e a lei prevê esta possibilidade, tá? De ser ingressado, de se recorrer, o alimentado recorrer aos avós, né? Aos tios maternos ou paternos. Então, há situações, no meu caso aqui no escritório, eu tenho exemplos de que avós paternos e maternos suprem a necessidade do menor. Mas, como eu disse anteriormente, isso pode ser modificado. O pai pode melhorar sua situação financeira, pode conseguir um emprego, a mãe pode se recuperar, pode também ingressar, se reingressa no mercado de trabalho para prover, né, o sustento da sua família, dos seus filhos. Então, isso é muito importante. Aquele que não há possibilidade de pagar, né, pode, o alimentado pode recorrer aos seus avós, né? E quem vai ingressar com essa ação é, no caso, seu representante legal, porque ele não tem capacidade para ingressar com uma ação, né? Capacidade jurídica, né? Então, quem vai ingressar com essa ação é o seu responsável, tá? Aquele que possui a sua guarda, aquele que está representando naquela ocasião, tá bom? Outra situação que a gente está falando agora é o seguinte: a pensão alimentícia, né, aquele que não paga a pensão alimentícia, né, ele pode ser sim preso, tá? E a prisão, muitas pessoas confundem. Ela não cancela, ela não significa que aquela pensão que está sendo devida, né, que pode se cobrar a título de prisão, as 3 últimas parcelas da pensão alimentícia, né? A partir da 4ª, é um outro procedimento que nós temos que entrar, né? Que é para serem penhorados os bens que, porventura, aquele que tem a obrigação de pagar possui para garantir aquele débito. Então, quando a gente vai requerer a prisão, até a 3ª parcela, a gente pode cobrar título de prisão, tá? E acontece o seguinte: a partir do primeiro dia do débito, já pode ingressar com a execução sob pena de prisão, tá? Contra aquele que deveria pagar e não pagou. Algumas pessoas, né, preferem esperar até a 3ª parcela, mas quando a necessidade é extrema, quando precisa daquele valor, né, porque aquilo ali já está incorporado no orçamento daquela criança, nas despesas que eles têm durante o mês, né, a partir do primeiro dia de débito pode ser cobrado, tá bom? Então, o que acontece nessa situação de pandemia, né? O STJ, ele modificou, ele suspendeu as prisões nesse período que nós estamos vivendo agora de pandemia, né? Para aquelas pessoas que já estavam presas, essa prisão ela pode ser cumprida em casa, né? O que a gente chama de prisão domiciliar, né? Com as condições estabelecidas pela lei, enfim. Já porque essas pessoas não geram risco à sociedade, né? Mas não anime-se, né? Porque às vezes a pessoa, eu vou ficar presa e vai encerrar a dívida. Como eu disse, a dívida ela não é encerrada, a dívida permanece sendo devida. E essa situação de pandemia, ela acabará, né? Se Deus quiser, nós teremos um encerramento e tudo volta ao normal. As prisões correrão normalmente,
Então, vamos ficar atentos, vamos tentar cumprir essa obrigação, porque é uma obrigação que você está em prol do seu filho, né, da manutenção dele. Então, isso é muito importante. A regularidade é muito importante. Além do mais, isso caracteriza, né, o seu descumprimento caracteriza, no meu entendimento, um desrespeito com a criança, né? E uma situação muito importante também que a gente tem que falar é que com a mudança econômica que nós estamos sofrendo agora nesse período de isolamento social, né? Muitas empresas fecharam suas portas, muitas lojas, muitos autônomos perderam os seus empregos, né? Aqueles que têm contrato de trabalho ou tiveram sua carga horário de trabalho reduzida e, consequentemente, o seu trabalho, o seu salário reduzido também, né? Aqueles que tiveram seu contrato de trabalho encerrado, eles podem entrar também com uma ação revisional para rever essa situação, para diminuir o valor, a porcentagem que paga a título de pensão alimentícia. Tá? Mas isso tudo, gente, tem que ser documentalmente comprovado. Não adianta nós ingressarmos com a ação e não comprovar a minha impossibilidade de pagar, né? Mas se a necessidade daquela pessoa de receber os alimentos aumentar ou permanecer a mesma e a mãe também não tiver condições, né, de contribuir mais para suprir, né, a pensão que era paga pelo pai, pode-se, repito aqui, ingressar pedindo alimentos aos avós, né? Se não tiver os avós possibilidades, ou se eles já tiverem falecidos, aos tios, né? Maternos ou paternos. Então, essa obrigação, ela se estende aos familiares, tá? Visando sempre o bem-estar daquele menor. E tanto como a gente pode entrar pedindo para reduzir, modificar, né, o que a gente chama de modificação de cláusula, pedindo para reduzir, a gente pode ingressar pedindo para majorar, para aumentar, né, no mesmo parâmetro, considerando que a possibilidade do genitor ou da genitora pagar aumentou, né, e que a necessidade daquele menor também aumentou. Por quê? A condição de vida do menor, ele tem que ser igual, acompanhar a condição de vida dos pais, tá? Isso é muito importante. Então, por hoje é só. Espero ter agregado muito a vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, seguir a nossa página. Estamos firmes e fortes. Fiquem em casa, permaneçam se cuidando, né? Se for necessário sair, tome as medidas necessárias e vamos lá, em frente. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Abraços!